Bora falar de futebol? O mais versátil meio-campista dessa vitoriosa era recente do Palmeiras chegou em 2018, no fim do ano, para começar a sua história em 2019. E 6 temporadas depois, vestindo a camisa do clube, ele encerra de maneira oficial seu ciclo para jogar no Santos. Claro que eu estou falando do Zé Rafael, nome marcado na história do Palmeiras, de maneira curiosa até. Um jogador que foi dando passos para trás no campo para caminhar à frente rumo à idolatria do torcedor do Palmeiras. A gente vai falar sobre tudo isso, passear por essa trajetória desse todocampista que o Palmeiras pôde desfrutar ao longo das últimas 6 temporadas. Mas antes, eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeos sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa daqui, ó, que você está assistindo é uma delas. Não é um inscrito? Chega na missão de bater 100 mil inscritos comigo ainda esse ano? Aproveita, ó, clica no botão inscrever-se, é fácil, é rápido, é grátis. Clica nele, já clica no botão do lado que é o sininho, que vai ativar as notificações. Pintando vídeo novo, você vai ficar sabendo, vai ser avisado. E às 7 da manhã, todo dia tem um vídeo novo aqui no canal. Exceção a sexta-feira, que tem uma live ao vivaço com você, batendo papo e trocando ideia. Maravilha? Depois eu trago mais recados em relação ao canal do Fragoso, porque agora é hora de mergulhar nessa história curiosíssima. Porque o mais incrível de tudo isso, de toda a passagem do Zé Rafael pelo Palmeiras, é que ele é um meio-campista que ficou marcado na história do clube por ser um grande volante, apesar de ter sido contratado como um meia, como um camisa 10 que atuava pela esquerda. Tanto que, quando se observa os números, muita gente que é pega despercebida pode falar, a passagem do Zé não foi tão boa. Em 2 anos no Bahia, ele teve 27 participações em gols. No Palmeiras, em 6 anos, 6 foram 50 participações em gols, quer dizer, ele não apresentou aquilo que ele apresentou no Bahia, só que há uma diferença aí. E aí, a gente vai passear por essa diferença, porque ela é muito curiosa. E ela é cíclica. Isso que é o mais genial. O primeiro ano do Zé Rafael, com meia esquerda mesmo, em 2019, é um ano discreto. Ele não está nem entre os 10 jogadores que mais entraram em campo naquela temporada, e foi uma contratação que chamou bastante a atenção na época. Não era pouca coisa, né? 18 gols e 9 assistências do Zé Rafael nas últimas 2 temporadas pelo Bahia. E aí, ele acaba não ganhando tanto a confiança como um cara que poderia render, que poderia ser uma peça-chave, mas ele encerra bem o ano. Ele encerra bem 2019 com gols, com assistências, mas o ano irregular ainda não inspira confiança. E aí no ano seguinte vem o começo da transformação. O primeiro passinho para trás do Zé Rafael no campo para dar os primeiros passos dele rumo à idolatria no Palmeiras. E isso tem grande responsabilidade do Vanderlei Luxemburgo. Não se esconde. O Luxemburgo, no começo do ano de 2020, ele chama o Zé Rafael para um papo, para uma conversa. E pela visão que tem de futebol, indiscutivelmente uma visão fantástica. Só de olhar o Luxemburgo entende se um jogador é bom, se um jogador não é, se um jogador pode render de um lado, do outro, no meio, fora, enfim. É realmente um cara que tem um olho fenomenal para o futebol. E ele percebeu que o Zé Rafael poderia ajudá-lo muito mais atuando como um camisa 8 do que como um meia de fato. E aí o Zé Rafael, em 1 mês e meio, já dá uma declaração como um dos destaques daquilo que o Vanderlei Luxemburgo conseguiu fazer com o que tinha, e em meio ao revezamento, né, ele, Ramires, Gabriel Menino, Patrick de Paula, ele fala: o jogo flui com característica diferente, isso lá no começo de 2020. Jogando mais recuado, saio com a bola dominada mais de frente. Jogar de ponta, como um meia, pelo lado do campo, dominando a bola de costas ou de lado, dificulta um pouco. A adaptação tem sido boa. O professor Lucha pede para aprimorar essa função e eu estou me sentindo muito bem. Ele disse isso no começo de 2020. E olha só que interessante. No final de 2020, já sob o comando do técnico Abel Ferreira, campeão da Libertadores, o Zé Rafael, que fez uma temporada de camisa 8, como um grande destaque do time, dá essa declaração. Olha que sensacional. Abre aspas para o Zé.
Ele foi o cara que mudou o meu modo de jogar, recuou um pouco, me pôs numa situação mais de criação vindo de trás, com um pouco mais de campo. O duro é que tem que marcar mais, mas isso aí faz parte. Estou muito feliz por estar evoluindo a cada jogo. Meu primeiro ano nessa nova posição e acredito que fiz mais jogos bons do que ruins. Quando você muda de posição, você sabe que é algo totalmente diferente, algo que você não está acostumado a fazer. E foi isso que eu senti. No começo tive uma dificuldade, depois fui me adaptando. Hoje já jogo de uma maneira mais solta. Claro, ainda tenho muito a evoluir, mas não é em um ano, assim como foi esse, que as coisas vão ficar 100% logo de cara. Então fico feliz, agradeço ao Lucha por ter tido essa visão e me ajudar a crescer como profissional. Essa declaração foi depois de ser campeão da Libertadores jogando como camisa 8 e se reinventando, dando um passinho para trás para dar alguns passos para frente nessa trajetória no Palmeiras. Ele sai de 38 jogos disputados no ano inteiro de 2019 para 61 jogos disputados no ano de 2020. Em 2021, foram outros 49 jogos em meio ao caos da pandemia, enfim, testava positivo, tinha que ficar fora, e a partir daí quebrava a confiança de todo mundo, regularidade, ritmo. Mesmo assim, foram 49 jogos disputados em 2021. E em 2022, já normalizada a situação, normaliza-se também o número de jogos do Zé. Ele vai para 63 partidas e nesse ano vaza o apelido do trem, dado por amigos e companheiros de equipe por conta da final do Campeonato Paulista, em que o Zé Rafael atropela o Fagner algumas vezes, em que o Palmeiras é campeão. Lá começou o apelido do trem. E o apelido Robocop também pega com o próprio Abel Ferreira dizendo que ele é o Robocop do Palmeiras, e isso numa entrevista coletiva, mostrando a capacidade física, a capacidade de ajudar, de não cansar, de entrega, de dedicação e, claro, fazendo o time jogar como um ponto de equilíbrio, como disse também o técnico Abel Ferreira. Em 2023, vem mais um desafio. Mas antes desse desafio, antes de mergulhar mais um pouco nessa história do Zé, eu quero lembrar você que é muito importante deixar o like. Então clica aqui no joinha, que é muito relevante para o trabalho que eu faço aqui no canal. É de graça. Clica no joinha, clica no hype que está aqui embaixo também. Isso ajuda a mostrar para o YouTube que o trabalho é bem feito por aqui. E aí, a plataforma manda o vídeo para mais pessoas. Além disso, se você quiser ser um membro apoiador do canal, colaborar diretamente, é só clicar no botão Seja Membro. Maravilha? Seguindo com Zé Rafael e a sua trajetória. Em 2023, outro passo para trás no campo para dar mais passos à frente rumo à idolatria no Palmeiras. O meia que havia virado camisa 8, recebido elogios, considerado para a seleção brasileira por muitos analistas, ele estava prestes a receber a missão de se tornar um camisa 5, de jogar ainda mais recuado. Depois da saída do Danilo e a dificuldade da diretoria de buscar uma peça de reposição no mercado, tentou o Alan, não conseguiu, acabou indo para o Flamengo. No meio do ano tentou o Aníbal Moreno, não conseguiu, ele só chegaria no início do outro ano. A solução foi fazer com que Zé Rafael, mais uma vez, se tornasse uma peça versátil dentro do sistema. E aí, ele simplesmente se destaca como um 5, mais ainda do que se destacou como 8. A declaração do técnico Abel Ferreira foi a seguinte, isso no meio do ano. Temos o nosso camisa 5 top, que é o Zé. Queríamos outro igual ao Zé, mas é difícil encontrar. Nem nos meus melhores sonhos pensei que ele fosse passar de um nota 6, sendo um camisa 8, para um camisa 5 nota 10. Declaração forte do técnico Abel Ferreira. E talvez nem nos melhores sonhos do Zé Rafael ele terminaria o ano sendo recompensado pelo Abel e jogando mais avançado. Depois de dar passos para trás no campo, ele recebe o presente de voltar àquilo que ele tanto gostava e para tentar fazer aquilo que ele foi contratado para fazer lá em 2019. Jogar mais perto do gol, dar passe, colocar a bola na rede. E nos últimos 5 jogos, atenção, olha só, isso é sensacional. Nos últimos 5 jogos do Brasileirão, em que o Palmeiras lutava pela taça, o Zé, primeiro, marca o gol que abre o caminho na vitória por 3-0 sobre o Internacional, na Arena Barueri. Ele mexe com o resultado. Tava 0-0, ele faz o primeiro.
Depois, faz o gol suado do empate, suadíssimo contra o Fortaleza fora de casa, 2-2. Empate em que o Palmeiras tinha um jogador a menos, o Gomes havia sido expulso e o Zé impede que a derrota aconteça naquele confronto. E para fechar, simplesmente sai do pé dele a assistência daquele que ficou marcado como o gol do título de fato brasileiro de 2023. Um passe certeiro para o Breno Lopes arrancar e meter a bola na rede do Fábio. 1-0 para o Palmeiras contra o Fluminense no Allianz Parque na penúltima rodada. E o Palmeiras vai à última rodada no Mineirão, podendo ser goleado e acaba empatando por 1-1. No fim, o gol do título ficou realmente marcado como aquele contra o Fluminense. O trem, o Robocop 5810, comentou a volta ao setor mais avançado naquele momento em que ele brilhava. E disse o seguinte: todos aqui do elenco fazem o que for preciso pela equipe. Naquele momento fiz o que tinha de fazer, como o professor Abel pediu. Ele está comentando dos passinhos para trás. Fiz o que precisava e hoje ele começou a mudar taticamente o time, me deixou mais na frente, posso voltar a participar mais da parte ofensiva. Fico feliz por fazer gol, dar assistência. Todos gostam disso, é a melhor parte do jogo. Zé Rafael, que chegava em 2019 para isso, foi realmente conseguir realizar o sonho de ser decisivo e importante na frente no final de 2023. Depois de dar vários passos para trás no campo, dando passos à frente para ser absolutamente decisivo no título brasileiro de 2023 do Palmeiras. E em 2024, o trem começou a dar alguns problemas, o Robocop começou a enferrujar um pouquinho, e isso é muito natural. Aos 31 anos ele perde espaço por conta dos problemas físicos. Um jogador que passou até algumas lesões musculares, algumas dores nas coxas e, o mais sério, um problema na lombar, que fez com que ele perdesse ritmo, perdesse sequência, perdesse jogos e perdesse espaço. Ali foram só 37 jogos em 2024. E a volta para a pré-temporada foi ainda sob cuidados especiais, por conta da lesão que tanto atrapalhou 2024 dele. O ciclo se encerrou com 11 títulos, jogando nas mais diversas posições do meio-campo e sendo peça fundamental para os treinadores que ele encontrou, sendo solução tática e técnica de meio-campo e certamente a mais versátil que já se viu nessa geração tão vencedora do Palmeiras. O todocampista que foi dando passos para trás no campo para dar passos à frente rumo à idolatria. Que história do Zé Rafael! Claro que eu quero o seu comentário aqui embaixo. Zé Rafael que agora, se estiver bem fisicamente, tem tudo para fazer uma grande história no Santos. E aí, seu comentário aqui embaixo sobre a passagem do Zé Rafael é fundamental, hein? E não se esqueça de clicar no like, clicar no hype, clicar também no botão inscrever-se para me ajudar a chegar nos 100 mil inscritos. E se quiser ser membro do canal, eu vou ficar muito contente também. Maravilha? Espalhe o canal do Fragoso para todo mundo. Bora falar de futebol.